Ô, Fábio, vamos falar de um assunto sensível aí, que eu imagino que você está falando bastante nos canais ESPN. Aliás, agradecer a turma lá da ESPN. Você trabalhou muito tempo com o Tite, a gente vai falar Sim. dos títulos e tudo mais, títulos importantes, os maiores da história do Corinthians, Libertadores, Mundial, enfim. Mas o Tite agora, enfim, o Tite teve algumas recusas e ele veio a público recentemente pedir desculpa por ter recusado a proposta do Corinthians. Enfim, como é que você enxerga essa história do Tite? Como é que você vê o Tite nessa situação atual, que é o maior técnico da história do Corinthians, para muita gente, para a maioria, mas ficou um pouco arranhada a imagem dele por essas recusas, né? Eu acho que ele entende essa chateação do torcedor corintiano. Eu entendo super assim o torcedor corintiano ficar chateado. Eu participei desse elenco de 2013, que eu já citei algumas vezes, que foi um ano muito complicado realmente. E essa foi a primeira recusa que o Tite teve em 2023, né? E realmente eu fui um dos caras que sonhava com a volta dele, porque eu acreditava que ele poderia ajudar muito naquele momento que nós precisávamos. Mas do fundo do coração, Casca, eu vou falar assim, vendo tudo que estava acontecendo de dentro do clube, não externei isso para ele, obviamente, naquele momento, porque eu precisava que ele viesse para nós, né? Só que eu entendo assim a recusa naquele momento, por causa que faltavam, sei lá, 3, 4 meses para acabar o ano. Corinthians estava numa bomba, crise para tudo que era lado. Uma bagunça danada. Uma bagunça danada. Eleição em dezembro, onde o Augusto Melo não tinha confirmado realmente se gostaria que o Tite permanecesse no comando ou não. O próprio Mano, depois, ele já não tinha confirmado tanto, e a gente sabe que hoje em dia esse negócio de multa alta pra caramba de treinador acaba sendo um obstáculo. Então, acho que essa insegurança também o Tite pesou naquele momento de aceitar um desafio por 3 meses apenas, não sabia o que ele ia encontrar. Eu acho que consigo compreender tanto dentro essa recusa do Tite. Como jogador, gostaria muito que ele tivesse vindo naquele momento, e entendo perfeitamente a chateação do torcedor de ter visto naquele momento que o Tite acabou virando as costas. A recusa, não, só um detalhe disso aí, a recusa dele fez com que o cidadão lá chamado Duílio Monteiro Alves desse uma multinha significativa para o Mano Menezes de 11 milhões de reais, foi um prêmio para o Mano Menezes, né, seu Duílio? E aí deu no que deu, enfim. Mas não é culpa do Tite. O Cascão sabe, eu chamo o Tite de seu adeusnor. Porque o que ele fez pelo Corinthians é uma coisa assim absurda. Então, por mais que ele tenha recusado o Corinthians, por mais que a torcida do Corinthians esteja na bronca, aí vocês podem ficar até me mandar para aquele lugar aqui no chat, não tem problema. Eu sou muito grato ao que o Tite fez pelo Corinthians. Que ele fez muita coisa pela gente. Deu o título da Libertadores que a gente sonhava durante muito tempo. E eu tenho certeza, e o Fábio pode dizer aqui até, que ele tem participação direta nisso, com certeza. Tipo, claro. De motivar, de escolher os caras certos na hora certa. Mas a pergunta que eu ia fazer pra você é a seguinte, Fábio. Você conversou com o Tite em algum momento depois desse... Tipo, de 23 pra cá, vocês conversam, vocês trocam ideia, como é que tá o Tite? Converso, mas pra te falar a verdade, Fabrício, a gente nunca falou sobre esse assunto assim de 2023. Falei depois dessa última, né, que ele acabou tendo esse problema da crise de ansiedade, que fez com que ele não viesse nesse segundo momento, mas muito das vezes que a gente falou assim, é um assunto muito mais leve, né? A gente teve a possibilidade de fazer um jogo ano passado do Legends contra o Boca no Pacaembu. A gente passou foi legal aquilo, hein? Foi legal pra caramba, a gente passou um final de semana junto. No final do ano agora eu encontrei ele novamente no Bola de Prata, né, que a gente... E sempre quando tem algum lance específico de um jogo ou outro que a gente vê algum erro drástico, assim, que eu vejo num jogo, eu pego o corte e mando pra ele, a gente debate sobre aquele assunto, assim. Sobre essa questão, não falei, de repente da próxima vez, já que agora ele externou pra todo mundo, eu posso tocar nesse assunto com ele, né? Mas como você falou, também eu fico muito chateado, assim, como eu falei, eu entendo o torcedor ter essa chateação por causa dessa recusa de 2023, mas tem que valorizar muito, né, cara? Acho que o Tite é o rosto das conquistas que nós tivemos, né, mais importantes de 2012 a 2015 praticamente. Então acho que
que tem que ser valorizado assim. Eu acho que a grande maioria, por mais que tenha um pouquinho ali de rancor no coração, tem uma gratidão eterna. Aliás, pelo o Tite. Michelete prometeu fazer a tatuagem do Tite e não fez até hoje, hein? Vou cobrar. Cara, o Tite, eu acho o Tite, meu, o que esse cara fez pelo Corinthians é um absurdo. Mas eu acho, e ainda falando sobre o Tite, talvez uma última colocação, tá uma foto aqui, que eu pedi pra deixar essa foto, pra você, depois a gente fala um pouquinho do Tite. Tipo, quando você olha, tipo, o teu legado pelo clube, né? Você olha isso, tipo, tua família ali todos são 6 títulos que você conquistou, 6 títulos, né, que você conquistou pelo Corinthians. Quando você olha assim, você fala assim, pô, deu certo minha carreira, né, mano? Acabou. Pô, Fabrício, eu vou te falar assim, isso aqui é legal pra gente contar história, né? Que eu tenho todas as réplicas lá em casa, o pessoal vai lá, eu mostro pros caras, a gente conta história. Mas o mais legal pra mim nesse dia aí foi o reconhecimento da torcida, o reconhecimento dos caras, dos atletas assim, batendo palma, o que a assessoria de imprensa fez pra mim, né? Foi no jogo contra o Inter, o que a assessoria assim, me proporcionou, sabe, a diretoria naquele momento. Eu acho que tudo isso vale muito mais a pena do que as conquistas e a alegria da família. Não é isso, nesse sentido que eu tô dizendo, de juntar a família, uma foto que você... Não, cara, pô, todo mundo chorou pra caramba esse dia. Hoje meus filhos são, meu Deus do céu, cara, aqueles corintianos de bater porta, tem isso. Todo final de semana estão no estádio, né? Então esse dia pra mim foi muito especial, assim, são lembranças maravilhosas desse dia, assim, porque ver o orgulho deles, assim, eu acho que valeu muito a pena. Eles grandes já, assim, então conseguiram aproveitar bem, sabe? Legal. Cansaram de entrar comigo dentro dos jogos, assim, né? No começo do jogo. Então, pra mim, pô, valeu muito a pena. O que eu ia, só pra complementar, como tava a foto, eu não queria perder o momento da foto ali. A sensação que eu tenho em relação ao Tite é que a derrota de 18 nem tanto. Porque era o primeiro trabalho dele, o time da Bélgica era bom, o Renato Augusto fez o gol e tal. Mas eu acho que a derrota do Brasil contra a Croácia... Essa é uma percepção minha, né? Informação, nada, é de olhar e deu uma derrubada nele. Eu também tenho essa impressão, Fabrício. Eu acho que o baque foi muito grande, né? Tanto que não conseguiu fazer um grande trabalho pós isso, né? Dizem que é a praga de corintiano que pega também, né? Pois é. Mas no Flamengo não conseguiu fazer um grande trabalho, no Cruzeiro agora também não conseguiu, e eu vejo um Tite diferente, assim, né? No sentido de... Aquele cara que sempre colocou muita energia em trabalho, na beira do campo, na própria entrevista, assim, né? Eu acho que realmente pós-seleção ele sentiu o baque, sim, porque 2022 eu acredito que ele estava pronto, preparado para conquistar o Hexa. Cascão, aqui ele falou de treinador, posso perguntar?